A Lei Áurea, que aboliu oficialmente a escravidão no Brasil, foi assinada pela princesa Isabel em 13 de maio de 1888, portanto, há 133 anos. A data, no entanto, não é comemorada pelo movimento negro. A maioria costuma lembrar mais do Dia da Consciência Negra, que é no mês de novembro. A data é uma data relevante, né? Tem um significado histórico. Porém, nós temos que entender que o grande protagonista nessa luta, né, da abolição da escravatura é o próprio negro. E de lá para cá pouca coisa mudou, porque o negro, na verdade, o negro brasileiro, ele foi jogado à própria sorte, ele foi marginalizado e não teve nenhuma estrutura social. E aqui estamos sentindo reflexos dessa escravidão. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o processo de abolição no Brasil, da escravidão no Brasil, não teve como protagonista a princesa Isabel. O grande protagonista da abolição da escravatura no Brasil é o próprio negro, que teve movimentos de resistência, né? Então, esse movimento de resistência não aconteceu no dia 13 de maio de 1888, ele foi um processo gradativo, né? Que aos poucos foi acontecendo. E a princesa Isabel, por força internacional, por uma pressão internacional, apenas assinou ali, né, a Lei Áurea, mas toda a luta, todo o empenho, todo o protagonismo é do povo negro. Já há algum tempo a gente não ensina mais a princesa Isabel como heroína, né? A gente já tem a consciência de que teve um movimento importante, abolicionista por trás, de resistência do povo negro, né? Então é importante frisar com as crianças, é claro que depende da idade que a gente está trabalhando isso, né? Mas é importante frisar com as crianças que teve uma pressão internacional, né, que ela só assinou a lei porque ela foi obrigada, o capitalismo já estava em expansão, então esse modo de trabalho não fazia tanto sentido. Mesmo assim, né, o Brasil demorou muito tempo, foi o último país a conseguir abolir a escravidão. A gente tem pouco mais de 100 anos, né, o que é um absurdo se comparado, por exemplo, aos Estados Unidos, que foi quase 100 anos antes do Brasil. Porque a escravidão é uma das maiores barbáries da humanidade, né, e se a gente pega mesmo o ambiente escolar, a quantidade de alunos que a gente tem negros, quando a gente está no fundamental, ela vai peneirando, né? No ensino médio, a gente já vê que o negro já está saindo, as crianças e adolescentes já estão no mercado de trabalho, né? Então, tem uma desigualdade muito grande, a escola é obrigada a trabalhar esses temas, né? Como para a própria construção da cidadania, da humanidade dos meninos, mas ainda é muito pouco falado, né? Apesar da importância da liberdade trazida pela abolição da escravatura de quase 5 milhões de negros naquela época, no mundo atual ainda há muito o que melhorar, principalmente em relação ao combate à violência, ao desemprego e ao racismo. Esse preconceito acontece das mais variadas formas. Esse racismo pode ser um racismo que nós chamamos de racismo estrutural, né? Que ele acontece ali, ele pode. O racismo não se trata apenas de chamar uma pessoa de macaco ou ofendê-la verbalmente. O racismo ele está nos pequenos detalhes, né? Na falta de oportunidade, na falta de igualdade racial, na verdade, né? Que a gente sabe que o negro está anos-luz de estar no mesmo patamar que o branco na sociedade brasileira. Eu acho que o preconceito é do branco, né? Esse é um problema da gente ficar devolvendo a questão do preconceito e falando que é o próprio negro que é racista, né? Isso não acontece. O que a gente tem é uma população que sofre um genocídio imenso, que morre, que não tem acesso ao mercado de trabalho, né? E eu acho que todo mundo que trabalha com educação e outras áreas assim, né, se for honesto com a profissão, consegue visualizar isso, porque, né, pelo menos dentro do magistério é visível, até a quantidade de professores negros que a gente tem é muito reduzido, né? Se a gente pensa num país com 59% de pessoas negras, então, pegar a Universidade Federal, o Instituto Federal, a gente vai ter uma quantidade muito menor de negro do que de branco, que só se justifica pelo racismo mesmo, né?